Pessoal, tá um pouquinho ruim aqui. Quem aí já é empreendedor? Já tem startup? Levanta a mão. Ah, pô, quase todo mundo. Então, e quem está levantando anjo ou seed agora? Está com rodada aberta? A maioria, uma metade aí. Boa, eu vou contar um pouco sobre a minha jornada para levantar uma rodada seed e anjo, né? Com uma mescla de fundos do exterior, anjos do exterior e no Brasil também. Eu sou o CEO da Rank My App e Pulse Solution, que é esse laranjinha aqui, está meio escondido porque ele não está bem ajustado, mas cadê meu passador? Ah, está aqui. Bom, eu vou contar um pouco da história do fundraising e, pô, tem como ajustar um pouquinho mais para cá, ó. Eu vou colocar aqui um QR Code para vocês baixarem a apresentação também, porque é uma apresentação relativamente longa. Eu acho que eu tenho 22 slides e me deram 35 minutos, o que é um tempo muito bom, né? Mas aí vocês, se quiserem baixar, vocês não precisam ficar anotando as coisas que eu falo, e eu coloquei meio que em bullet points as dicas. Aí. Um pouquinho mais para cima. Aí. Vocês conseguiram baixar? Acho que mais para cima ainda. Aí. Dinossauro. Deu para baixar? Foi? Não? Algumas pessoas conseguiram, talvez o ângulo aí. Boa. Aí o palco tá cheio, hein? Bom, beleza. Eu vou pedir para voltar lá o tamanho normal para eu ir colocar. Aí, ó, esse esquema legal. Bom, eu vou contar histórias reais do fundraising da Rank My App. Eu vou dar dicas que você não encontra facilmente nos artigos da web, porque eu não quero que eu fique repetindo aqui o que você acha facilmente. E eu coloquei o que não é foco, né? Se der para botar um pouquinho mais para cima ou deixar tudo um pouco menor, não sei se é possível. Não é foco treinamento sobre pitch deck, básico sobre fundraising, tamanho de rodada, esse tipo de coisa que eu acho que é melhor você ler num artigo do que eu contar aqui, porque acho que deve ter 100 artigos sobre como fazer um deck legal e eu mesmo sigo esses modelos da internet mesmo, porque não tem um grande segredo ali. Eu vou dar uma dica no final sobre o deck e sobre o pitch, mas não é muito disso que eu vou falar. Eu vou falar sobre a jornada e coisas que eu fui aprendendo que não são muito óbvias, que as pessoas não contam tanto. Então essas coisas, pitch, deck, eu não vou falar tanto, porque você digita lá no Google como fazer um deck bom, ou Canvas Deck, 10 slides do deck, você vai achar isso e vários exemplos muito legais. Então não vou trazer isso aqui, tá bom? Se era a expectativa de alguém, não é isso que eu vou falar. Eu vou contar um pouco sobre a jornada real e o passo a passo. Beleza. Vamos para o próximo. Bom, contando um pouco aqui sobre a história, né, do Rank My App, a gente começou, eu vou contar isso para contextualizar, e não vou gastar muito tempo aqui, tá? Vão ser uns 2, 3 minutos, para vocês entenderem como foi tudo. O Rank My App começou em 2015, maio de 2015. A gente nasceu dentro do Startup Farm, que é uma aceleração, né? Na época, uma das acelerações mais fortes no Brasil. A gente antes só tinha uma ideia e dentro do Startup Farm, em 5 semanas, a gente transformou isso numa empresa. A gente realmente começou a vender, tanto que quando a gente fez o Demo Day, em junho, a gente já tinha 9 clientes, a gente já operava, já tinha receita. Era pouquinho, mas a gente já tinha receita. E a gente ficou em segundo lugar lá no Demo Day, foi super legal. Depois disso, a gente não conseguiu levantar uma rodada anjo logo de cara. A gente não conseguiu. Eu não consegui levantar uma rodada nos primeiros 6 meses, depois da aceleração. Isso foi muito complicado. Na época, eu falei com diversos anjos que a Startup Farm me apresentou. Eu vou contar um pouco dessa história, mas é interessante, porque eu fiquei quase um ano
mais de um ano trabalhando mais ou menos, a gente cresceu a startup. Quando a gente chegou aqui e levantou, a gente já tinha um faturamento relevante, a gente já tinha bons clientes, clientes grandes como 99, Itaú. E quando a gente conquistou esses clientes, a gente conseguiu crescer mais ainda, porque a gente falava assim, pô, ninguém conhecia o Rank My App na época. E a gente falava, pô, eu sou a empresa que faz o marketing de aplicativos da 99, do Itaú. E isso abriu muitas portas para novos clientes, mas a gente não conseguiu levantar dinheiro. Quando a gente foi levantar aqui o Anjo, a gente já faturava coisa de 70 mil reais por mês. Então, assim, a empresa já estava mais parruda quando a gente conseguiu levantar. E a gente já tinha passado por uma segunda aceleração, que foi a Alchemist Accelerator, que foi uma aceleradora B2B nos Estados Unidos. É a maior aceleradora B2B do mundo e ajudou bastante também. Eu vou contar um pouco de como foi todo esse processo até o Anjo em mais detalhe. E em novembro de 2017, a gente levantou o Seed. Em dezembro de 2019, a gente levantou um Série A com a KPTL, ou Capital, né? E é um dos top 5 aí de Série A no Brasil. E onde que a gente está hoje em dia, né, em 2022? 300 funcionários na empresa, 400 clientes grandes. A gente é a maior empresa da América Latina de marketing de aplicativos, uma das 3 maiores do mundo. E a gente está em 17 países. Então, tem cliente em 17 países, né? O foco ainda é Brasil. A gente tem 65% da receita vindo daqui e o restante de internacionalização. Então, contei isso um pouco, mas eu vou voltar no primeiro dia, quando a gente foi selecionado no Startup Farm. Olha a gente ali, ó, Rank My App, escrito aqui. Engraçado que a gente nem tinha logo. Essas são as startups que foram selecionadas para aceleração e apareceu ali escrito em Arial, porque a gente não tinha logo quando a gente entrou na aceleração. A gente foi contratar um designer por R$500 para fazer nosso logo, que é esse aqui. Né? A gente fez um rebranding agora no começo do ano, mas durante 6 anos a gente usou um logo que custou R$500. E é um logo que eu gosto bastante, né? Eu uso essa camisa há 7 anos. Não a mesma, eu tenho várias delas, né? Mas enfim. Aí a gente passou na aceleração, olha lá como eu era jovem, aqui. Eu aqui desse lado, 2 sócios, eu tenho 2 sócias mulheres também, somos 5. E a gente estava lá no começo da aceleração. E aí eu já trago o primeiro aprendizado. Que muita gente me pergunta isso. Quando que vale a pena passar por uma aceleração? Vale a pena, não vale? E quando me perguntam isso, eu sempre faço perguntas, na verdade, né? Eu pergunto para a pessoa, você tem conhecimento sobre os frameworks de startup? Você sabe o que é Lean Startup? Você sabe o que é MVP? Sabe o que é fundraising e quais são os processos? Você sabe montar máquina de vendas escalável? Questões básicas, societárias, vesting, cliff. Se você não tem certeza dessas coisas, vale a pena você entrar numa aceleração, porque eles cobrem tudo isso, você aprende aí, tem aceleração que é de 5 semanas, como foi o Startup Farm, tem a aceleração que são 6 meses, né? E a coisa vai um pouco mais devagar. Mas cobre tudo isso. Então, se você não sabe esse básico, uma aceleração vai ser importante. O contraponto é que a aceleração pega parte da sua empresa, toma equity. Mas é um equity que vai acelerar o seu conhecimento. É um equity que realmente vai te gerar valor. Muitas vezes eles não botam dinheiro, algumas colocam, mas algumas não. Mas, de toda forma, ela vai te gerar um valor que é conhecimento. Tá certo? Segunda pergunta que eu faço. Você tem uma rede de mentores? Eu tenho um mentor de marketing e vendas, tenho um mentor da parte societária, um mentor de fundraising. Se você não tem 10 mentores, 10 pessoas que são do meio, que são profissionais, que podem te ajudar, vale a pena, porque a aceleração vai te apresentar muita gente que vai se tornar seu mentor. E o que é um mentor? Para mim, né? Porque aí qualquer um pode falar o que acha, mas assim, para mim, quem é o meu mentor? É quem está 2 passos na minha frente. Eu não falo assim, o meu mentor é um cara que é presidente de uma empresa pública. Pô, mas eu não estou para virar uma empresa pública. Meu mentor é quem levantou um Série B, um Série C. Se você está levantando anjo, o seu mentor é o cara que levantou anjo, seed, no máximo. Porque o cara que está muito na frente, às vezes ele nem lembra tanto das coisas lá de trás ou não está tão disponível para dar insights daquilo. Então, o seu mentor é alguém que está um pouquinho à frente de você. Você tem esse cara? Você tem essa conexão?
aí você não precisa, mas se não, a aceleração vai te dar essa rede de mentores. E 3, se você não tem networking com mais de 10 investidores profissionais. Profissionais, o cara é investidor anjo profissional, não é o seu tio que ganhou uma herança, que ganhou na Mega Sena, ou que é da agropecuária e tem muito dinheiro. Não é esse cara, é um cara profissional. Porque se ele não é profissional, você pode ter um problema quando você levanta o dinheiro com ele e coloca num negócio de risco, de altíssimo risco. Porque se você perder o dinheiro desse seu amigo, vai ser muito ruim. Então, se você não tem um networking com no mínimo 10 desses investidores, que depois você até pode usar esses investidores para conhecer outros na rede, e eu vou ensinar a fazer isso aqui hoje, então é melhor você entrar numa aceleração, para ter esse primeiro passo, porque ela vai pegar... Muita gente vai dizer, mas vai pegar X% da minha empresa, que pode ser 5%, pode ser 10%, eu acho justo, eu acho que é por aí mesmo, tá? Vai pegar 20, 30, aí é esquisito, aí eu acho demais para uma aceleração. Mas, se você vai dar um pedaço dessa sua startup para ter essa aceleração, eu acho que vale a pena sim, se você não tem isso, ok? Aí, beleza, olha lá, gente, felizão, passamos no Demo Day. E um dos principais aprendizados que eu tive na aceleração. Durante a aceleração, eu conheci 50 investidores, 50 diferentes. Por quê? Na aceleração, eles faziam um modelo em que várias pessoas iam lá durante a semana e você podia fazer um one-on-one com ele, de 15 minutos mais ou menos. Apresentar a sua startup e pegar o cartão do cara. E aí, ia 2, 3 por dia, e de sexta-feira ia mais gente lá. Eu peguei 50 cartões de investidores, anjos, né? E tem muito anjo mesmo, durante a aceleração. E o que eu fiz com todos esses cartões? Porque muita gente ali falou assim, legal conhecer, mas não é o meu segmento e tal. Na época eu não tinha muito como saber tudo que eu sei hoje para direcionar melhor. Então eu coloquei todo mundo numa lista, no MailChimp, abri uma conta gratuita no MailChimp, porque até acho que 2.000 contatos é de graça, e até hoje eu uso a mesma conta, e até hoje é de graça, né? Porque eu uso só para mandar esses updates. E o que a aceleração ensinou foi, manda um update mensal para esses caras, falando o que você está fazendo na startup, como que você está. E esse é o e-mail que eu mandei em 9 de junho de 2015. Primeiro update da startup. Eu escrevi mais coisa aqui, que eu tirei porque não faz sentido, mas é um exemplo. Too long, didn't read. Passamos na semifinal do Startup Farm e vamos para o Demo Day. Maio foi o nosso primeiro mês com receita e o primeiro com prejuízo. Nossos números estão no anexo. E aí eu mandei um anexo e está aqui a nossa receita, R$260, primeiro mês. E estão aqui os nossos custos, R$3.500. Mandei para os caras. E aí, mês após mês, eu ia mandando, a receita subiu, a receita caiu, consegui um cliente tal, consegui um cliente... Isso foi gerando um conhecimento entre eles do que eu fazia. E por que isso é importante? E isso foi uma das coisas que foi mais importante para eu conseguir levantar capital um ano depois. Porque os investidores, eles investem em linhas e não em pontos. Essa frase não é minha, se você pesquisar na internet em inglês ou em português, você vai achar um monte de gente falando sobre isso. O que isso significa? Tá meio ruim esse negócio aqui. Ou eu não estou sabendo aqui. Mais forte. Não, aí. O investidor, ele quer conhecer você e ver a sua execução ao longo do tempo. Por quê? Ele te conhece hoje, o Leandro lá de 2015. Quantas dúvidas esse cara tem se eu sou uma boa pessoa, confiável, se eu estou muito apaixonado por esse negócio para ficar durante 7 anos, faz 7 anos que eu estou no Rank Map, construindo esse negócio, certo? Dizem muito que, sua startup ela pode ser 3 anos quando não dá certo e até 10 quando dá certo. Então, assim, o investidor quer saber se você tem a resiliência, a constância. Ele não quer saber, te conhecer e falar assim, cara, esse cara é brilhante, vou investir agora. É muito mais fácil ele te acompanhar 6 meses. Nossa, ele falou que ia resolver esse problema, ele resolveu. Ele falou que ia chegar em 30 mil de receita, ele chegou. Poxa, que legal. Ou não chegou, mas ele tem outro plano. Ele quer acompanhar ao longo tempo para ele ter essa visão. Outra coisa, networking é essencial. Depois de cada interação que eu fazia, isso é o que eu falei que eu vou dar uma dica para você
aumentar a sua rede. Tá? Eu peguei 50 contatos lá, mas eu fui aumentando essa rede. E a forma com que eu fui aumentando, que também foi ensinado lá na aceleração, foi, eu conversava com o cara, depois que eu peguei o contato dele, finalizei toda a conversa, eu falava assim, fulano, você consegue lembrar 1, 2 nomes de alguém que você acha que se interessaria no meu negócio? Ou que poderia me ajudar no fundraising, ou me ajudar com marketing, crescimento da máquina de vendas, me dar mentoria nisso, porque é o que eu estou precisando? Eu perguntava, e aí é muito fácil você perguntar isso para o cara, e ele fala assim, pô, eu lembro de um cara assim. E aí você já pergunta na hora, quem que é? Me fala. E aí você já pegar um contato ali, ou pedir uma intro depois, né? Falar, vou te mandar um e-mail pedindo uma intro. O que acontece muito, ele fala assim, olha, eu não vou te passar o contato direto, porque eu não sei se o fulano quer falar com alguém agora, se ele está ocupado. Fala assim, então eu vou te mandar um e-mail. Aí eu mandava um e-mail, escrevia lá, intro do Leandro para o fulano que você me falou. Aí eu falava, ô Ricardo, você pode me apresentar para o Paulo? Tá aí embaixo um pouco um resumo do que eu faço. O cara dá um encaminhar para o Paulo e fala, Paulo, você quer falar com o Leandro? Quando o Paulo fala, quero sim, ele vai lá e conecta os dois. Isso em inglês chama Double Opt-in Intro. É uma introdução com 2 aceites. O cara lá está aceitando, eu estou pedindo aqui, o cara está aceitando, está tudo certo, todo mundo está feliz. Você não está sendo chato. Isso é essencial. Beleza, esse foi o primeiro ponto que eu fiz lá no começo e comecei a criar esse networking. Depois a gente passou na aceleração lá no Vale do Silício, que foi a Alchemist. A gente, aí ó, essa é uma das minhas sócias, a gente postando ali, foi em Hollywood, tirar foto, olha que bonito, né? Parecia que estava bem na vida, né? Mas a realidade era essa aqui, ó, que a gente não posta, né? E nem publica, né? Mas a gente estava morando numa kitnet de 20 metros quadrados, a porta abria e batia num colchão aqui, em 4 sócios, todo mundo dormindo no mesmo lugar, e esse aí era o CTO, que tinha cozinhado arroz com ovo aí esse dia. Então, assim, a gente ainda estava numa dificuldade do caramba, mas legal, a gente estava aprendendo. Outra coisa que eu aprendi lá na aceleração dos Estados Unidos, fazer uma planilha de fundraising. Eu ia colocando esses caras, esses 50, numa planilha, e eu ia escrevendo. Essa planilha é bem básica, tá? Eu não disponibilizei ela, porque ela é uma bagunça, mas não é difícil de fazer. Eu coloquei aqui, action needed. Se eu precisava fazer alguma coisa, ficava em vermelhinho, porque eu escrevia aqui, ó, next action date. Que dia que eu vou falar de novo com o cara? Eu escrevia lá, esse cara eu já falei hoje, vou falar com ele daqui a 2 semanas de novo. Ou, muitas vezes o cara falava assim, ó, volta a falar comigo daqui 2 meses. Eu escrevi aqui. Então, assim, fiz tipo um CRM aqui para eu manter toda a minha informação. Você pode assinar alguma coisa na internet também, que provavelmente tem isso melhor do que essa planilha, né? Mas eu fazia isso. O importante aqui é entender. Eu colocava o nome ali do investidor, do fundo que eu falei, e colocava pequenas anotações. Quem me fez a intro e tal. Depois, eu tinha um bloco de notas, que era o Evernote na época, mas pode ser qualquer um, em que eu anotava toda a minha interação com o cara. Toda. Assim, eu saía de uma reunião, na época eu anotava até num caderninho. Eu levava o caderninho na reunião e ele ia falando, o meu cheque é de 500 mil. Eu anotava, cheque, 500 mil. E tal. E eu colocava tudo isso lá, porque você vai se perder. É muita informação. E a pior coisa é você não lembrar a informação do investidor, porque a informação que você tiver dele, ela vai te dar poder para empurrar a negociação no fundraising. E eu vou falar mais disso para frente. Volta só um pouquinho aqui. Uma coisa que eu queria mostrar aqui, ó, é o número que está aqui no fundo. 277. 277. Então, assim, quando as pessoas falam assim, você tem que falar com 100 investidores para levantar um anjo, eu falava, é nada. Eu vou falar com 10. No primeiro eu vou acertar. Durante esse período, que foi anjo e seed, eu ouvi mais de 250 nãos. Eu falei com 277 investidores entre eu passar na aceleração e eu levantar o seed. Foram 2 anos, né, mais ou menos, 1 ano e meio. Então, assim, quando falam que é isso mesmo. É muito cansativo e é por isso que você tem que manter isso. Então, você fala, eu falei com um cara, ele tá para investir. Cara, fala com 100.
Não fica confiando naquele que está mais ou menos. Então, tem que falar com muita gente aí. E a maioria dos nãos parecem um sim. Cara, isso mata o empreendedor. O investidor, ele não tem nenhuma responsabilidade, nenhum interesse em falar para você assim, oh, eu não acredito no seu negócio. Ah, isso aí não vai dar certo. É muito difícil o investidor falar isso para você. Ele parece bonzinho. Então, o mais comum é o não parecer um sim. Ele fala assim, ó, vamos falar daqui a 6 meses, ou vamos falar daqui a 1 ano. Porque assim, pode ser que daqui a 6 meses o seu negócio realmente esteja indo bem e ele queira falar de novo. Mas se ele fala isso, ele está falando não. Isso é importante. E se o cara tá, eu acho, não sei o quê, é melhor você tentar ver se ele está realmente interessado. Como? Você tem interesse ou, então tá, você está um pouco interessado, o que eu preciso fazer para chegar no sim? Quais são as etapas? De forma clara. Se ele não te der um caminho claro para ele fechar um negócio com você, esse cara provavelmente vai ser um não. E aí, se você tem muitos talvez, aí ele vai empurrando o seu round e ele te ferra. Então, assim, é melhor você empurrar. O maior ativo do investidor é tempo. Tempo. Cara, a maior parte dos investidores, eles já tem um montão de dinheiro. O que é mais importante para ele? Tempo. Então, para você saber se ele está interessado no seu negócio ou não, é se ele está gastando mais tempo dele ou de pessoas ao redor dele, sócio dele, para entender o seu negócio. Isso mostra que o cara está interessado. Ele chamou para uma segunda conversa, ele pediu para ver uma demo do produto, ele falou, nós vamos fazer um café semana que vem, ou fala com um amigo meu aqui que é especialista nesse segmento. Esse cara está interessado. É assim que você sabe que ele está interessado, ele está se movendo. Se ele não está gastando tempo com você, ele não está interessado. E o fundraising é a parte mais solitária do trabalho do CEO. Então, respira fundo, vai com calma, porque vai ser uma merda. Vai ser difícil pra caramba falar com 277 investidores. Foi muito bom, porque eu aprendi muito, mas foi difícil pra caramba. Foi a pior parte do trabalho. Depois você vai ter que fazer terapia por muitos anos para superar isso. Use as reuniões com anjos para aprender, certo? Isso é bem importante. Anjos. Se você já levantou com um anjo e vai começar a falar com fundo, isso não é para fundo. Você não pode fazer isso com fundo, senão ele vai achar que você é um idiota. Use as reuniões com anjo. Então, assim, o anjo, muitas vezes, ele é um cara que ele não está procurando tanto um retorno financeiro. Muitos anjos, muitos. Anjos bons. Ele está procurando ajudar o ecossistema. Ele está procurando também uma massagem no ego, né? Pô, ajudei um cara e tal. É bom também, né? Tem muita gente que gosta de ajudar. Anjo tem muito assim. E aí, às vezes você vai lá e pede dinheiro pro cara e ele queria saber qual que é o seu problema, como que ele te ajuda. Então, assim, eu levantei dinheiro com 13 anjos diferentes. Muita gente fala, não levante com tanta gente. Olha, isso é verdade. Eu levantei com muito anjo e é um problema para o seu cap table no futuro. Mas eu precisava da grana e eu fiz isso para manter minha empresa viva. Então, se você precisar fazer isso, você tem que fazer. Não importa o que é melhor ou o que é ruim. Se você precisa do dinheiro, você tem que levantar com 13 anjos, 20. Bom, outro aqui. If it's green, take it. Essa era uma frase do cara da aceleração dos Estados Unidos, que eu acho foda, porque contradiz a maior parte das coisas que as pessoas falam na internet. Que é assim, você só tem que pegar smart money, o cara que é muito certo. E aqui, eu tô, lógico, num evento que tem muito investidor, mas eu tenho que falar uma verdade. Quando você tem uma startup e você precisa da grana, você não é um fundador de segunda viagem, você não tem 10 fundos querendo investir. Cara, se você consegue um investidor profissional, pega a grana. Eu vejo, às vezes, o empreendedor está 2, 3 anos sem conseguir escalar a startup. Não, é que eu estou procurando o investidor certo. Cara, o investidor certo é o que vai te ajudar a escalar ali com o dinheiro. Se puder ser um smart money, ok. Mas não cai nessa do cara falar que você só pode pegar dinheiro se for smart money. Você só pode pegar dinheiro se for investidor profissional. Sendo investidor profissional, fala com os investidos dele, pergunta se é um cara sério, se é um cara honesto, se é um cara que realmente tem ética, acabou. Assina o cheque, pega o dinheiro. Próximo. Essa aqui, ela é muito difícil de entender. E
é o seguinte, o líder da sua rodada, anjo, é você, ou a sua aceleradora. É muito difícil de entender e de fazer, mas eu fiz, então funciona. E eu já vi outras pessoas fazendo. O que acontece? Quando você vai levantar uma rodada, existe uma nuance que você pode pesquisar online também, eu não vou entrar tanto no detalhe, mas é que você precisa de um líder. O líder é o cara que vai falar, essa empresa vale tanto e eu fiz um mini due diligence aqui. Você precisa de um cara desse, por quê? Se você está levantando com 5, 10 anjos, quem não for liderar só vai assinar e te transferir. Ele não vai ter trabalho nenhum. O cara que liderar, ele vai ter algum trabalho. Revisar documento, escolher o advogado, fazer uma mini due diligence e discutir alguma coisa de valuation, certo? Às vezes, é difícil você achar um anjo que lidera. É muito difícil. Então, você às vezes tem 5, 6 caras que querem investir e todos eles falam assim, a hora que você achar um líder, eu boto dinheiro. Porra, tá todo mundo querendo colocar o dinheiro, eu não tenho um líder, mas eu tenho dinheiro, mas só me falta um líder. Quem que é o líder? Ou a sua aceleradora, ou é você. E como que você vai ser o líder dessa parada? Por que o investidor não quer liderar? Porque ele não quer perder tempo. Você vai chegar no investidor mais acelerado lá do negócio e vai falar assim, cara, eu vou fazer tudo aqui, eu já estou com esse valuation e tal, o que você está achando? Conversa com ele até chegar, tá tudo bem escritinho, ele está bem, fala assim, beleza. E seguinte, eu vou fazer tudo, mas eu quero que você lidere, porque eu quero divulgar com o seu nome. Então, você vai puxar o cara para ser o líder. Mas você está fazendo todo o trabalho para ele. Certo? Então, não cai nessa de, beleza, peguei esses 5, estou com o dinheiro aqui, mas preciso achar um líder. Aí você gasta mais um mês e não acha o líder. Meu, é mais fácil chegar num cara ali que está quase, fazer o trabalho para ele e falar, beleza, você vai ser o líder, vamos junto. E botar para frente, certo? Senão você cai nessas armadilhas que por um negocinho você não fecha o negócio. Exemplos aqui dos nossos investidores internacionais. A maior parte aqui no começo é investidores anjo. Esse é o exemplo do que eu falei. Fui pedir mentoria de marketing. O cara era diretor de marketing da HP, 300 pessoas abaixo dele. Depois de 3 mentorias, eu falei assim, cara, por acaso, você não quer investir não? Aí ele falou, pô, lógico, botar um dinheiro aí. Esse cara aqui, mesma coisa. Tinha uma empresa de 5 bilhões, fez IPO, estava dando uma mentoria de fundraising. Dando mentoria de fundraising, depois eu falei, você tem interesse em investir? Depois de ter desenvolvido um certo relacionamento com ele. E esse cara aqui, a mesma coisa. Então, assim, os primeiros vieram todos de conhecer os caras, desenvolver relacionamento e aí, no finzinho, pedir cheque para eles. Isso para anjo, tá? Não façam isso para fundo. Outros aprendizados. Eu falei sobre coletar informação dos investidores. O que você tem que coletar de informação e você tem que anotar, não na planilha, no Evernote, que você vai ter uma página grande para cada investidor, com tudo que tem de informação. Mas tem 4 que são muito importantes. E eu faço essa pergunta toda vez que eu entro numa reunião com o investidor. Por quê? O investidor espera, ou o que é mais comum é chegar lá na reunião e falar assim, ô investidor, obrigado pelo seu tempo, posso falar sobre a minha empresa? Nossa, cara, você já está ali se desmerecendo e assim, botando o cara num pedestal, certo? Então, a relação de poder ali já está ferrada para o seu lado. O que eu faço numa reunião com o investidor? Para mostrar o quê? Que eu sei como é o processo de fundraising. Eu chego e falo, opa, tudo bom? Antes de começar a fazer meu pitch, eu tenho 4 perguntas para te fazer. Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu ticket de investimento? Ticket é o cheque que ele escreve, ou qual cheque você escreve? A mesma pergunta. E não tem problema perguntar isso. Normal, todo investidor fala. Quanto você gosta de ter de percentual? Isso é muito importante para quando você está conversando com o fundo. Ele fala, eu gosto de ter de 15% a 25%. O outro fala, não, eu pego geralmente em torno de 10%. Qual a sua tese? Né? Tese é qual segmento que ele investe, quais são as principais coisas que ele espera da sua empresa. Eu só invisto em B2B acima de 100 mil reais de receita. Então, às vezes você já sabe que você não está ali ainda, então você só vai desenvolver um relacionamento. E qual o processo e tempo de decisão? Porque aí o cara fala, geralmente a gente faz 4 reuniões, uma comigo, uma com o meu sócio, depois a gente fala do produto. Então você anota, porque aí você vai saber em que estágio você está do fundraising, se você está evoluindo com esse cara. E tenha 2 a 3 planos de investimento. Tá? Isso é um hack que você pode fazer, que você pode estar levantando 500 mil, 1 milhão
ou 2 milhões. Não importa. Porque, na realidade, é assim mesmo. Você pode levantar 500, mas se alguém te der 2 milhões, você vai pegar e você pode acelerar o plano da sua startup. E por que é bom você fazer isso? Porque você perguntou lá atrás para ele qual é o tamanho do cheque dele, certo? Se ele falou que o cheque dele é 100 mil reais e você não tem outros investidores ou tem pouco, e você falar que você está levantando 2 milhões, você está muito longe. Então, ele pode falar assim, pô, eu quero investir meus 100 mil reais sim. Só que ele só vai investir quando você chegar perto dos 2 milhões. Quando você arranjar outras pessoas para compor esses 2 milhões. Então, você já se ferrou ali quando você falou que sua rodada é de 100 milhões, ou de 2 milhões. Então você fala, ele falou 100, e você tem outro cara lá que falou assim, eu tenho interesse. Você fala assim, então a minha rodada é de 500 mil, e eu tenho outro cara que já está botando 100, com o seu aqui vai 200. Pô, essa rodada aqui já está quase chegando ali na metade, tá ótimo. Agora, você chegou lá, e o cara falou assim, não, meu ticket é de 500 mil a 1 milhão. Pô, você vai falar 500 mil que você está levantando para o cara? Não, ou você fala 1 ou você fala 2. Então você tem que ter esses 3 planos já projetados, ok? Próximo. Caramba, tô gastando muito tempo. Tenha 5 notícias boas já preparadas. Isso é muito importante. Tem gente que chega... Eu chegava lá no começo e eu fazia o pitch inteiro, contava toda a minha vida pro cara. Se tivesse fechado um cliente importante de manhã, eu falava pro cara, ainda mais a gente fechou esse cliente, porque eu achava que aquilo ia fazer o cara fechar. E aí depois eu falei assim, cara, mas eu fico sem conversa para fazer um follow-up com ele. Porque daqui a 1, 2 semanas eu quero falar, e aí, cara, você pensou no negócio, falou com seu sócio, e eu não tenho o que falar. Então eu separava 5 notícias que não precisavam ter acontecido naquele dia, mas ele não sabe. Ele não sabe quando eu assinei aquele contrato. Eu falava, pô, eu fechei com o Itaú, eu consegui contratar um cara novo, lancei uma feature nova, eu já deixava tudo isso pronto. Eu falava com o cara, quando chegava o dia de eu falar com ele de novo, eu mandava um e-mail e falava assim, ô fulano, queria te contar uma novidade, eu fechei com o Itaú hoje cedo. E por acaso, você falou com o seu sócio? É totalmente diferente o e-mail, certo? Então, e você vai criando uma sensação de que você está movendo a empresa, beleza? Bom, use cada passo dos investidores para mover os outros. Então, se você conseguir um cara que está quase para investir, ele já está andando nesse processo que eu falei de trazer outros, e ele falou que vai investir 100 mil, pronto, você tem 100 mil na sua rodada. Você chega para o outro e fala assim, cara, já estou com 100 mil, você quer botar 100 também? O cara, tá, vamos evoluir. Aí você vai compondo aquilo, você não precisa ter o cheque assinado. E você não vai falar, você não vai mentir, falar assim, já tenho um cheque. Não, mas eu já tenho um compromisso aqui de um cara que, se fechar a rodada, ele já está com 100 mil. Fala isso, e aí você, vai chegando um cara fala que está levando 500 e ele está querendo colocar 100 mil, e você às vezes já tem 300, assim, meio comprometido. Aí você fala, já tenho 300 de interesses, então com o seu 100 só vai faltar 100. Então essa rodada aí tá para fechar, que legal. Você vai empurrando a rodada dessa forma e dando uma sensação de que o round vai fechar. E aí, a hora que você sentir que está tudo próximo de fechar, você vai ter que botar um deadline. Você vai ter que falar assim, já tenho quase todo mundo aqui, gente, eu vou fechar meu round daqui a 20 dias, então quem tiver mais alguma dúvida, vamos correr agora nesse tempo, porque eu preciso voltar aqui pro meu business e eu vou fechar agora no final de abril. Fechado? E eu já tenho todo mundo. E aí todo mundo se move e fecha. Beleza. Eu vou dar uma dica só de pitch, porque eu gosto dessa dica, mas eu não vou dar. Administre a energia do seu pitch. Por quê? Quando você faz 10 slides, você não consegue fazer 10 slides mega surpreendentes. Você tem que falar a solução, outro você tem que falar a receita, e você tem aquela receitinha de bolo de como que estão os seus slides. Mas uma coisa que eu fazia, eu pegava meus slides e fazia assim, eu dava uma nota para ele de como que está a energia desse slide. Esse slide é para cima, eu estou falando de receita, eu dava uma nota 9 de 10. Tem um slide muito chato aqui, mas eu tenho que falar, que é a explicação de como funciona o background do meu negócio. Eu dava nota 5. E o que eu fazia? Eu não colocava 2 slides de baixa energia um depois do outro. Porque você está falando com o investidor, aí você começa 2, 3 slides técnicos, 4, aí você já perdeu o cara. Então, administra energia. Bota um slide de porrada, o outro... e aí deixa eu te mostrar uma coisa técnica. O outro, você vem com outra coisa legal. Olha o tamanho do mercado, eu vou conquistar. E aí vem com uma coisa mais técnica que você precisa falar. Entendeu? Vai administrando.
Mas o mais importante de tudo é esse livro aqui, cara. Ouça esse livro, ouça. Não, você pode ler também, mas ouça ele, baixe aí, compre o audiolivro, porque esse livro ele é ditado, né? Falado pelo autor, Warren. E quando você ouve, você fala assim, caraca, que cara foda, porque ele tem muito poder na forma como ele fala. Então você fala, nossa, entendi. Porque ele vai contando sobre como você faz o pitch, e você vai ouvindo e fala, nossa, como esse cara fala as coisas da forma forte. Então é muito legal. Esse livro, para mim, assim, é a bíblia de como você fazer um pitch. E eu pegava ele, eu li ele quando eu fui fazer o Anjo, depois eu li de novo no Cid, depois eu li de novo no Ouvi, né? Que eu não leio. Enfim, próximo. Aprendizados. Por fim, o melhor investidor da sua empresa é o seu cliente. Então, beleza, tudo legal aqui, mas antes de buscar investimento, foca em ter clientes e levar dinheiro. Acabou meu tempo. Tenha co-founders para tocar o bumbo na empresa quando você estiver fora, porque fundraising é um trabalho que vai destruir a sua vida, a sua cabeça, e aí você vai ter que ficar 100% focado. É melhor você focar 100% em fundraising durante 2, 3 meses, do que você esticar e fazer 6, 9 meses tentando levantar. Não, fazer uma tentativa agora, não deu, tá, vou voltar a trabalhar e vou manter relacionamento. Mas enquanto você estiver tentando, isso vai ser massivo, 3, 4 reuniões com o investidor por dia, e no dia seguinte repete. Isso te destrói. E aí, a galera tem que estar lá, tocando o barco. Ó, toca o negócio aí, vai crescendo receita que eu vou levantar dinheiro. E por fim, nada fortalece mais o seu fundraising do que não precisar de investimento. Isso, cara, é a coisa mais importante de todas. Quando você pode levantar da mesa e falar, cara, eu não preciso disso. Porque se você precisar, estiver desesperado, aí você não vai ter a confiança para fazer um pitch bom, para mostrar a confiança na sua empresa e levantar. Então, às vezes, isso não é verdade, mas você tem que confiar. Às vezes isso aqui não é verdade. O que eu fazia quando eu não tinha essa confiança? Eu falava para os meus sócios assim, cara, por favor, não me conta coisa ruim, resolvam aí, porque hoje eu tenho 4 reuniões com o investidor, me contem coisas boas. Então os meus sócios me mandavam mensagem assim, tô quase fechando com um cliente tal, não sei o quê. Porque isso me dava força de falar, cara, se eu não levantar, nós vamos continuar. Não tem essa, minha empresa não vai acabar, porque eu não tenho investidor. Então isso me dava força, porque senão você já chega derrotado na reunião. Beleza? Sou Leandro Scalici, CEO do Rank My App. Obrigado, gente.